Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante argentino que de repente apareceu no noticiário com proposta para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Alex Coelho, 25 anos de idade, estava jogando pelo São Lourenço e quem sabe pode ser mais um jogador do Flusão. Vamos ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas somente se você deixar o like aqui no canal, se inscrever, compartilhar o nosso conteúdo e deixar aquele comentário para o YouTube mostrar mais o nosso vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Alex Coelho nesse ano de 2025. Lembrando de novo, galera, ele tem 25 anos de idade, 1,86 m. Jogou a temporada inteira pelo São Lourenço de Almagro. Vamos lá. 37 jogos, 31 deles como titular, marcou 6 gols, deu 1 assistência, 20 passes para finalização, 64 arremates e acertou 41% deles no gol. Ganhou 38% dos duelos, disputas de bola por cima. Desperdiçou a posse de bola em média 15,1 vezes, coisa pra caramba, hein? A cada 90 minutos. Acertou 72% dos passes que tentou, tomou 12 cartões amarelos e foi expulso 3 vezes na temporada. Alex Coelho, números terríveis de cartão. Tá bom, pessoal? Torcida do Flusão, conte pra mim nos comentários o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda tem mais informação, tem a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Flusão. Já tem os da Puma, hein? Você encontra com 10% de desconto, tá bom? Voltando pro jogador, galera, vamos falar mais um pouco sobre Alex Coelho, sua atual temporada em 2025, que ele teve altos e baixos, sim, com a camisa do São Lourenço, mas em vias de regra, pessoal, durante 90% da temporada, vamos colocar assim, ele foi um titular da equipe argentina, ali mais ou menos abril, maio, ele chegou a perder a vaga de titular um pouquinho, depois ele volta para a equipe do São Lourenço e vai jogando até o final da temporada como um titular da equipe, completando os 90 minutos bastante vezes, né? O Alex Coelho é um jogador muito voluntarioso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tanto que ele foi expulso 3 vezes ao longo da temporada, mas assim, porque ele tem feito ao longo da sua carreira, a temporada de 2025 foi muito parecida, assim, com 24, com 2023, não foi nada nem muito acima, nem muito abaixo da média padrão do Alex Coelho, tá bom? Agora, galera, talvez a parte mais interessante do nosso vídeo. Vamos, de fato, conhecer o jogador, ver alguns lances do atleta e dissecar, né, como é que joga o Alex Coelho, em qual posição ele vai jogar, por exemplo, pelo Fluminense. Vamos lá! Mapas de movimentação, mapas de calor de Alex Coelho nos últimos 2 anos, pessoal. No noticiário eu já vi rapidamente algumas pessoas chamando o Alex Coelho como um ponta, como um atacante de lado de campo, e definitivamente não é. Tá bom, pessoal? O Alex Coelho é uma espécie de segundo atacante, era, né, no sistema de jogo do São Lourenço. Como vocês percebem, ele é um cara que pode flutuar ali por todo o terço final, todo o campo de ataque, é um jogador de muita força física, né, 1,86 m, e em muitas oportunidades ele jogava em dupla de ataque, ali no modelo de jogo do São Lourenço. Algumas vezes jogava com o Von Bergar, né, um argentino que também foi até especulado no futebol brasileiro. Às vezes ele era o camisa 9 da equipe, então ele é um cara, pessoal, para jogar mais no comando do ataque do Fluminense. Não como um camisa 9 paradão, mas talvez como um 9 de mobilidade, talvez como um segundo atacante, né, pessoal? No momento que eu tô gravando o vídeo, ainda o Hulk ainda não fechou com o Fluminense, tá naquela novelaça, assim, mas seria um jogador para fazer dupla de ataque com ele. E, eventualmente, me parece ter a ver com o perfil do Zubeldia. O Zubeldia eu acho que gosta de modelos com 2 atacantes, talvez com 2 meias, né? O Savarino também não veio ainda, mas se vier, a gente começa talvez a imaginar algumas coisinhas que o Zubeldia está imaginando, mas assim, só para deixar bem claro, o Alex Coelho, pessoal, é mais um segundo atacante que tem a tendência de se movimentar da esquerda para dentro, né? Ele é destro, do que propriamente ou um camisa 9 ou um ponta. Um ponta, com certeza não, vai ter muita dificuldade de jogar como ponta no futebol brasileiro. Então, um segundo atacante ou, eventualmente, um camisa 9 ali de mobilidade para jogar no ataque do Fluminense. Quando a gente fala de características do jogador, pessoal, ele é um jogador, como eu falei, bem voluntarioso, um jogador forte, um jogador de boa estatura, um cara que disputa bem a bola por cima, um jogador que tem uma boa velocidade para um atleta de comando de ataque, só que ele não é um jogador de refino técnico. Também é um jogador que, por exemplo, quando cai no lado do campo, ele é rápido, ele é forte, mas quando tem que partir para cima de um marcador, ele tem dificuldade. Não é um jogador com mudança de direção, não é um jogador com aquele quadril desenvolto, como a gente pode dizer. Se ele puder dar um tapa na frente e disputar fisicamente, ele talvez leve a melhor em alguns lances. Se precisar de técnica para passar por cima do marcador, vai ter dificuldade. Por isso que eu acho que ele, como ponta, talvez ele possa fazer o corredor defensivo. É um cara voluntarioso, um cara rápido, um cara com pulmão para jogar. Mas para atacar pelo lado do campo,
vai ser muito difícil. Falei da bola alta, ele é um jogador que não tem muitos gols na carreira, ele é um atleta que se coloca muitas vezes em situação de finalizar porque ele é rápido, ele é um cara que se desloca bem, então ele consegue proporcionar chances de gol para ele, só que ele não tem uma boa finalização, ele não é um cara assim que tem aquele faro de gol apurado. Então por isso que como camisa 9, também seria um cara mais para entregar em outros aspectos do jogo do que propriamente balançando a gente. Por isso que eu acho que o principal encaixe dele no futebol brasileiro, por mais que quase não se jogue assim, aqui no nosso país, seria como segundo atacante, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário? Muito importante, tá bom? Pro YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Pro FB eu não faço ideia do que comentar. Comenta em Caps Lock. Vamos, tricolores! Quem sabe a gente não ganha a segunda Libertadores. Se você comentar isso, eu vou saber que você chegou até essa parte do vídeo. Eu vou deixar um likezão no seu comentário. Você não tem ideia. Isso é rapidinho, custa nada pra você. E o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo quando você interage com o nosso vídeo, tá bom? Bora ver, pessoal, como é que foram as outras temporadas do atleta argentino? Vamos lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Alex Coelho como profissional. Temporada de 21, jogando pelo Instituto de Córdoba, da Argentina, 24 jogos, 8 como titular, 2 gols e nenhuma assistência. Aí vem a temporada de 2022, pessoal, ele estava pelo Racing. Nessa época ele não faz nenhum jogo. Eu confesso que eu olhei aqui rapidamente nos softwares que eu uso e não constatou nenhum tipo de lesão. Pro atleta, eu confesso que eu fiz um vídeo um pouco rápido, que não deu tempo de eu pesquisar como deveria, não sei porque ele não jogou nenhuma partida nessa temporada. Aí vem 2023, jogando pelo Almagro, 35 jogos, 34 como titular, 8 gols e uma assistência. Lembrando que é a segunda divisão da Argentina. Tá bom? Aí vem a temporada de 24 pelo São Lourenço, 35 jogos, 30 como titular, 8 gols e uma assistência. Então é um jogador, pessoal, que até defendeu algumas camisas tradicionais do futebol argentino, né? O próprio Racing, por mais que ele não tenha jogado, e o São Lourenço, mas de resto, assim, é uma carreira que não inspira tanta confiança, tanta animação. Pro torcedor do Fluminense, ele vai ter definitivamente no Fluminense, talvez, caso venha, né, a primeira chance de jogar numa equipe de massa, né. Voltando pra mim, galera, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Alex Coelho? Possivelmente chegando para reforçar o Fluminense. Quando eu tô gravando o vídeo, a negociação não desenrolou ainda, não sei valores, mas estava no estágio de proposta, então gravei rapidinho aqui. Pessoal, sinceramente, o Alex Coelho passa longe de ser um nome para me empolgar. A chegada dele, caso se confirme, me dá alguns sinais que talvez o Zubeldia vai querer mudar o sistema de jogo do Fluminense. Para 2026, talvez tenha Savarino e Lúcio Acosta, caso o Savarino realmente venha, 2 meias. Você talvez tenha o Hulk, que é um centroavante, que não é centroavante, um cara que sai muito da área. O Coelho pode ser um segundo atacante de muita movimentação. Talvez quando o Hulk sair, ele vai ocupar um pouco mais a área. E vice-versa. É um cara que, taticamente, me faz sentido caso o Zubeldia realmente pretenda mudar o modelo de jogo. Agora, se o Alex Coelho estiver vindo e não tiver nenhum outro centroavante de alto nível chegando junto com ele, realmente vai ser uma contratação que vai frustrar muito a torcida do Fluminense. Ele não tem nível para ser o centroavante titular do Fluminense, a esperança de gols do time, até porque nem fazedor de gols o Alex Coelho é. Se ele vier, pessoal, para compor o grupo, vai chegar aí no centroavante de referência, um cara que se encaixa no modelo de dupla de ataque, ele tá chegando ali sem ser muito caro, para compor o grupo, ser um cara mais físico, um cara de bola alta, que o Fluminense realmente não tem. Aí até agrega características ao elenco, mas assim, sinceramente, passa muito longe de empolgar essa contratação. Um jogador que ainda está num certo processo de maturação, vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, aquela questão que a gente já está acostumado a ver recentemente. Então assim, vamos ver como é que vai desenrolar a janela. Eu tô gravando o vídeo, as negociações estão quase fechando, quase desistindo, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas nesse, com o Fluminense tem hoje, na hora que eu tô gravando o vídeo, só tem o Arana e o Gêmeos contratados. Vai ser um jogador que vai chegar, a torcida vai se irritar. Se chegar mais gente, a gente vai vindo para ser uma peça de elenco não muito cara, pode ser, agrega algumas características, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!